Fala, galera, saindo aqui pra fazer o primeiro serviço do dia. A gente tá com 3 serviços aí. E vou colocar o cinto aqui. Eu queria falar com vocês a respeito do serviço que eu vou fazer hoje, que é uma verificação de conta alta. Tá, muita gente tá me perguntando aí no privado o que é essa verificação de conta alta. Eu postar muitas fotos aí, às vezes até mesmo vídeo, e eu vou explicar para vocês o que contempla essa verificação. Qual o objetivo dessa verificação? Por que o cliente solicita para a gente essa verificação? Essa verificação é o seguinte: ela é feita porque ela é ocasionada por conta alta. Então, o cliente está vindo a conta muito alta, ele, na opinião dele, ele não está consumindo aquilo tudo e pode ser diversos problemas, tá? Tem gente que a conta de luz vem alta todo mês e a pessoa não entende por que tá vindo aquela conta alta, tá? Então ela solicita, quando ela vai na Light, a Light indica que ela procura um eletricista particular, um técnico particular, um engenheiro particular, alguém que entenda do serviço para identificar qual é o problema, tá? E então o motivo dessa verificação é justamente a conta alta, tá bom? Vou explicar para vocês quais as possíveis causas dessa conta poder estar vindo alta, tá? Eu escrevi aqui para eu não esquecer. Quando eu chego na verificação dessa, a primeira coisa que eu vejo é a corrente. Na hora, você chegou, você vê a corrente. Você mede a corrente lá, pega o teu alicate amperímetro, tá? E mede a corrente. Você vai ver se tem alguma anomalia quando você medir essa corrente. Você vai perguntar o que o cliente tem ligado na hora, tá? E você vai comparar a corrente que está lá. Você tem uma noção se tá tudo normal logo quando você chega. Vamos supor, no último cliente que eu cheguei estava batendo 6 amperes, 7 amperes. Cara, isso é muita coisa. Tudo que o cliente tinha era muita coisa. No caso lá era uma fuga de corrente no final. Isso foi semana retrasada. Então você vai medir a corrente. Se chegou a medir a corrente, está normal, beleza. Não está normal, você já pode ter começado a pegar o problema, tá? Então esse é o primeiro passo, né? É medir a corrente e ver se tem alguma anomalia na corrente, se está muito alta, beleza? Pelos equipamentos que a pessoa tem ligado. A segunda delas é você verificar a instalação elétrica, tá? É você fazer o teste de fuga de corrente. O que é o teste de fuga de corrente? É você desligar todos os equipamentos da tomada, retira tudo da tomada, desliga todas as lâmpadas e deixa os disjuntores ligados, com os disjuntores ligados, tá? O que tem que acontecer com o medidor? O medidor tem que ficar parado. Se ele for eletromecânico, aquele de disco, ele tem que ficar parado. Se ele for digital, ele tem que parar de piscar 100%. E você bota o alicate lá, não pode ter corrente nenhuma. Você bota o alicate a perímetro, não pode ter corrente nenhuma, tá? Essa é a primeira. E a segunda, o terceiro ou o quarto, tá? A ordem não interfere nesses dois aí. Depende lá como você vai estar no serviço, depende da infraestrutura, do local, depende de muita coisa. Você pode adaptar esse que eu vou falar agora, que é o furto, para terceiro ou para quarto. O furto é o seguinte: por exemplo, no último serviço que eu fui no sábado, que vai acontecer bastante, normalmente vão ser as pessoas que mais te chamam, tá? Você vai encontrar essa característica: o medidor está muito distante do quadro de disjuntores do cliente, tá? Por exemplo, o último que eu peguei era uma vila também, você vai pegar muito esses problemas.
era uma vila. O medidor ficava a uma distância do quadro disjuntor de 40 a 50 metros. Então, nesse meio do caminho pode estar havendo furto. Alguém viu um fio passando lá, às vezes acha que é do condomínio, ou acha que é da Light, ou acha, enfim, não acha nada, simplesmente vai lá e pega, descasca o fio e pega o fio. E a pessoa que te chamou, o cliente que solicitou o seu serviço, ele vai estar pagando o que essa pessoa está furtando, tá? E a Light, voltando lá no explicar como é que funciona, por que o técnico chama, o cliente chama o técnico, tá? É porque a Light, ela só atende até o medidor. Quando o cliente liga para a Light, ele liga para a Light reclamando que a conta está alta, a Light manda que ele contrate um técnico particular. Por quê? A Light só faz a verificação até o medidor dela, até o ponto de entrega. Isso é norma, regulamentação. Ela faz a verificação até o medidor. Do medidor para dentro é com o cliente. O cliente vai contratar o seu próprio profissional. Então você vai verificar o furto. Se algum vizinho estiver furtando, energia do outro cliente, eles que tem que se resolver. Tá? Aí é um procedimento dele. Você vai lá e vai identificar como profissional. Identificou, você vai passar o que está acontecendo para o cliente. Você não vai se meter. Você vai passar para quem te contratou. Olha só, está tendo desvio. Você certifica, você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza do que você está falando. Você vai passar para o cliente. Olha só. Tem ali em tal lugar, determinado lugar, tem alguém furtando a tua energia. Tem um fio ali pendurado. Eu fiz os testes e identifiquei isso. Então você vai passar para o cliente. Um pouquinho aqui de Gatorade que eu tô com sede. Engarrafamento aqui, como de costume, Madureira. Então voltando, você identificou o furto, você vai passar para o cliente. Você tem que ter certeza do que você está falando, porque o cliente ele vai correr atrás, tá? Identificou o furto, passa para o cliente. Não identificou o furto, mas pode acontecer também. Você não pode, às vezes, afirmar que aquele furto ele é um furto, de fato. Mas você não pode afirmar que aquilo ali foi proposital. Se quem tá pegando teve culpa ou não. Isso daí já é uma outra história, tá? Isso daí você não tem que se meter. Beleza? Pra você falar alguma coisa, você tem que ter certeza. E não tem como você... Uma coisa que não tem como você se certificar, tá? Se aquilo foi proposital ou não. O cara pode simplesmente... O cara ser um curioso, ter feito a ligação errada. Entendeu? O vizinho que tá furtando, ele pode tá furtando sem saber também. Ele contratou lá um cara que não é profissional da nossa área, e o cara fez uma cagada lá. Pegou, viu um fio passando, achou que era da pessoa que contratou, né? E fez uma ligação errada. Simplesmente ligou errado, não foi de maldade. Então você não pode acusar, botar fogo na lenha, tá? Você vai identificar e vai passar pro cliente. Não vai se meter no primeiro momento, tá? Isso daí vou explicar para vocês também, que é uma outra história que vai ocasionar um laudo técnico. Você vai explicar para o cliente que ele vai precisar de um laudo técnico. Essa verificação é só verificação, tá? Você vai lá para verificar, identificar qual é o problema. É só identificar o problema, tá? Você emitir um laudo já é uma outra coisa, uma segunda etapa. Você retirar o problema é uma outra etapa. Isso daí você vai ver com calma um outro dia, para voltar lá e retirar o problema, seja ele fuga, seja ele algum aparelho eletrodoméstico, seja ele na instalação elétrica. Eu não te aconselho que você faça na hora. Você agenda com o cliente um outro dia, identifica, pensa direitinho, passa o orçamento e volta um outro dia para resolver o problema, porque no primeiro dia ali é só a identificação. Não misture as coisas. E o último deles, que você verifica, é o medidor de energia, tá? Porque o medidor, por que você deixa normalmente por terceiro ou por quarto? Pode ser até por último. Mas o medidor de energia, ele é
ele pode muito bem apresentar problemas, a gente pega muito, mas é um dos menores fatores. Então por isso que a gente põe na ordem. Você pode identificar, você pode ver por primeiro? Pode. Mas se você ver por primeiro, você vai acabar, para você verificar o medidor, você tem que desligar a instalação. Então se você desligar o disjuntor, a instalação do cliente, você vai estar deixando de aproveitar aquele momento que você chega, que eu tinha explicado lá no começo, de você fazer as perguntas para o cliente que tem ligado, medir a corrente no momento que você chega. Naquele momento que você chega, você pode pegar no momento que você chega, o cliente está utilizando uma maneira normal os equipamentos dele, tá? Ele está usando normal. Então é ali que é o primeiro passo, é a oportunidade para você identificar esse problema. A maior oportunidade é o momento que você chega e ele está utilizando os equipamentos. Você não mandou ele desligar nada, mexer em nada, ele está mexendo normal. Então por isso que a gente deixa por último o medidor. Eu aconselho aí deixar por último. E como é que a gente faz para verificar o medidor? Você verifica também quando você estiver fazendo teste de fuga. Mandou o cliente desligar tudo e o medidor ele tem que ficar parado, tá? Então aí você está medindo tanto a instalação quanto o medidor. Só que esse medidor parado, tudo bem, você não vai testar ele 100%, tá? Existe um equipamento que ele testa o medidor. E agora a gente vai falar especificamente do medidor. O medidor eletromecânico, aquele disco, ele tem uma margem aceitável, isso é norma, tá? De 4% para mais ou 4% para menos, tá? Acima disso, se ele der 4% positivo, quem está sendo beneficiado é a Light, a concessionária, tá? Se ele der 4% negativo ou mais de 4%, tá? Independente do valor negativo, ele está beneficiando o cliente. Ele pode tanto dar erro negativo quanto positivo. Então a gente tem um equipamento que a gente faz o teste com o ADR 2000, que é o que eu tenho aqui. Já devo ter postado fotos, está até aqui do meu lado, que eu vou usar ele daqui a pouco, tá? O ADR 2000, ele faz esse teste no medidor, tá? Qual a base que eu tenho para explicar isso? Quando eu trabalhei na empreiteira da Light, a gente fazia aferição. A gente fazia exatamente esse trabalho de verificar o medidor, tá? Então por isso que a gente tem eu tenho todas as informações. Eu já tive do lado da Light, eu já trabalhei para a Light, né? Já tive do lado deles, trabalhando para eles. E agora eu trabalho para mim, né? Eu fazia a verificação no medidor quando eu era funcionário de empresa que prestava serviço para a Light. Então o cliente ligava para a Light e solicitava a aferição. Então essa verificação, né, não deixa de ser uma verificação, a gente fazia até o medidor. Até o medidor não, era especificamente no medidor. A gente ia lá com um aparelho chamado Fratello, que também faz a verificação, e fazia o teste no medidor. Então a gente verificava se o medidor estava dentro da margem de erro aceitável, que é de 4% do eletromecânico. Do digital, o medidor digital tem uma margem de erro de 2%, que ele é um equipamento mais preciso. Margem de erro de 2%, para mais ou para menos, da forma que eu expliquei para vocês. Positivo vai estar sempre beneficiando a concessionária e negativo vai estar sempre beneficiando o cliente. Vamos supor que você chega no local e faz o teste no medidor e identifica que o medidor está com a margem de erro de 10% negativo. Você pegou lá, identificou, fez o teste, pô, tá dando 10% negativo. Então esse medidor está beneficiando o cliente, tá? A câmera fechou aqui, velho. Voltando aí no assunto da verificação do medidor. Então é isso, tá? Eu trabalhava lá nessa empreiteira. Isso aí por volta de, eu acho que 2012. Trabalhei na empreiteira da Light e
a minha função era fazer a ferição no medidor. Então a gente tinha lá um equipamento chamado Fratello, que a gente verificava a margem de erro do medidor, se estava dentro do tolerável, que é de eletromecânico, que é aquele de disco de 4% e o digital de 2% para mais ou para menos. Tá? Então por isso que a gente tem essa base, tem esse know-how todo de poder estar fazendo essa verificação. E hoje eu comprei um aparelho que é o ADR 2000, que é um equipamento que a Light também usa hoje, tá? Então a gente faz essa verificação no medidor. A gente pega lá, faz o teste e vê se está dentro do tolerável. Se não tiver, se tiver algum problema, se tiver com a margem de erro maior do que o aceitável, você passa para o cliente, tá? E você pode estar oferecendo um laudo técnico para o cliente. Nesse laudo técnico você vai descrever o que você identificou essa margem de erro. O cliente ele pode estar ligando para a ferição da Light, a Light vai fazer a mesma ferição, tá? Eles identificando o problema, eles são obrigados a trocar o medidor, porque está fora do padrão, da margem de erro. Entendeu? Então eles são obrigados a trocar o medidor, mas eles podem simplesmente não querer trocar. Então você vai oferecer, se eles não trocarem, você vai oferecer o laudo para o cliente, tá? Um laudo técnico detalhando isso tudo, descrevendo isso tudo, e o cliente ele vai correr atrás lá da conta de luz dele que ele pagou esse tempo todo a mais. Vai ser feito o juiz lá na hora quando tiver lá no processo, vai fazer os cálculos em cima dessa margem de erro que você identificou, e o cliente ele vai estar reavendo todos esses quilowatt que ele pagou a mais, todos esses valores todos que ele pagou a mais, tá? Mas a sua função é identificar. Primeiramente identificar. Isso aí é uma coisa que você não vai mexer. O medidor está com problema, o medidor da concessionária. Só quem mexe é a concessionária. Quem tem autorização para mexer é deles. O medidor é deles, tá lacrado, tudo certinho. Você não mexe em nada. Você apenas identifica o problema, tá? O cliente, você oferece o laudo. O cliente querendo, você vai oferecer um laudo para ele. Ele aceitando, você faz. E aí ele vai contratar lá um advogado e vai mover uma ação contra a Light, contra quem seja, contra a concessionária, do lugar que seja, e vai reaver esses valores todos que ele pagou a mais, tá? Então é isso, a verificação do medidor é um dos itens que você vai estar fazendo na sua verificação. Vai verificar o medidor. Alguns casos não há necessidade de você chegar a verificar. Por exemplo, se você identificar um aparelho eletrodoméstico com defeito, você simplesmente vai avisar para o cliente. O que a gente pega muito com defeito? É geladeira, cara. Muito, mas muito. Às vezes geladeira nova, ela pode apresentar um problema, que é de não desarmar o motor, tá? Então se ela não desarmar o motor, vai ficar o mês inteiro o motor ligado, cara. A geladeira, ela, o normal dela é ficar muito mais tempo desligado que ligado. Você fecha a geladeira lá, ela mantém a temperatura lá dentro, temperatura fria, tá? Mas se o motor não desarmar, vai ficar 24 horas, a geladeira não congela, fica normal, não apresenta nenhuma anomalia ali aparente. Então como é que você vai identificar? Você vai ver a corrente. Você vai chegar no local, vai ficar um tempo lá, tá? Isso daí você vai moldar lá no primeiro passo, tá? Você vai moldar lá, vai verificar lá, chegou lá, o motor tá armado, quanto que bate o motor? 1,5 ampere, 2 amperes, depende do motor da geladeira, do tamanho da geladeira, tá? Isso a gente pega muito, cara, pega muito mesmo. Então você tem que ver a geladeira, tem que ver os aparelhos, tá? Outra coisa que você pode ver também é o ar-condicionado. Você pede pro cliente ligar, ar-condicionado de split, de janela, você vê a corrente, cara. Lá do lado de cada aparelho de ar-condicionado tem a corrente, tá? Tem a corrente nominal. Você vai medir lá e vai ver se está dentro da corrente nominal, tá? Então você tem que verificar isso também. Aí você identificou um problema nos aparelhos, você não precisa estar olhando medidor, fuga, cara, o problema já está ali, velho. Ou vice-versa, pegou um problema na instalação, uma fuga de corrente, já achou o problema. Isso às vezes acontece, você achar em 15 minutos, 10 minutos.
Você chega lá, já vê de cara. Uma coisa que o cliente não consegue ver, mas você tecnicamente consegue identificar. Chega lá, tem um fio encostando numa estrutura qualquer, instalação velha. O que pode acontecer também? Instalação antiga, tá? Acontece muito. O que a norma recomenda? Que você troca a tua instalação de 10 em 10 anos. Você chega lá no cliente, a instalação já tem 30 anos, isso daí pega muito aqui, cara. A instalação do cara tem 30 anos, velho. Tá tudo frouxo, cara, tá tudo... O fio tá todo torrado, o bitola do fio estraga, cara, com o tempo. Entendeu? A norma manda trocar de 10 em 10. O cara tá com uma instalação que tem 30 anos, forçando a instalação, sobrecarga. Tem que trocar, velho. Você tá ali pra... Você tá ali pra instruir o cliente que ele precisa trocar, tá? Desculpa. Você tá ali pra identificar e mostrar pro cliente que ele precisa trocar aquilo. Já teve casos aí da gente apertar 2 disjuntores lá, um disjuntor, e a conta do cara cai pela metade, cara. Absurdo, instalação velha. O cliente não tem essa noção. Então você vai identificar e vai avisar isso pra ele. E uma coisa que acontece bastante, cara. Acontece muito, tá? O cliente se é bobeira, mas não é bobeira nenhuma. Isso pode muito bem dobrar a conta de luz dele, de 200 para 400, 500, 600. Né? Então ele tem que refazer o reaperto ali. O último serviço que eu peguei foi isso. O cabo geral ele tava frouxo lá do lado do disjuntor. Foi até a Light que fez errado. Na época a Light ela faz o serviço muito mal feito algumas das vezes. E deixou lá o fio solto. Deixou o fio frouxo, só tava encostado no outro, tá? E a gente foi lá, colocou um conector, nem tava dentro do orçamento, porque a verificação é verificação, não é para resolver. Mas como a gente já tava lá, era uma coisa muito simples de resolver, a gente fez um pouco, não custa nada você às vezes fazer um pouco a mais do que você combinou. O cliente vai ficar satisfeito, fica todo mundo feliz. A gente colocou um conector lá e resolveu. Tá? Então isso acontece muito, instalação. Instalação você vai pegar muito isso. Muito. Instalação velha, mau contato. O mau contato ele gera aquecimento. Aquecimento é efeito Joule, perda. Causa perdas. Tá? Se está esquentando, está dando perda. Você está pagando por aquilo ali. Tá? O medidor ele está registrando. Aquilo ali não está simplesmente esquentando e... Esquenta e ninguém paga. Não, esquenta. O medidor ele registra. Da mesma forma que o resistor lá do chuveiro, a resistência, esquenta e o consumo é altíssimo, porque é uma resistência. Carga resistiva gasta muito, tá? Outro fator que gasta muito, às vezes o cliente não tem noção, tá? Usa muito chapinha, usa muito chuveiro, isso gasta muito também. Gasta muito ele de qualquer carga resistiva. Gasta bastante. Então é isso. Alguns itens que pode apresentar problema, tá? Lógico, essa é a maneira que eu trabalho. Talvez outras pessoas trabalhem com outro passo a passo, às vezes fazendo as mesmas coisas, mas com outro passo a passo, tá? E talvez tenha outras pessoas que olha alguma coisa diferente. Se tiver, né? Todo mundo trabalha igual, tá? Se tiver, posta aí no comentário o que você faz nessa verificação, tá? E posta aí que a gente se ajuda, tá aqui para se ajudar. E cada um trabalha de uma maneira diferente. Muita gente aí vai estar fazendo passo a passo diferente, pode estar vendo alguma coisa que eu esqueci de falar. Então se eu esqueci de alguma coisa aí, comenta aí, tá? Escreve aí que a gente disserta sobre isso.